porque a Joelma agora vai trazer informação sobre a prisão de um dos suspeitos de atirar em uma empresária em Timon. A empresária, inclusive, estava em frente à loja, foi baleada. Me parece que tem um depoimento dela, Joelma, dizendo que ela foi baleada, mas o movimento que ela fez foi para tentar escapar. Mas já se tem alguma informação da motivação desses tiros, Joelma? Boa tarde, Douglas, para você e pessoal de casa novamente. A motivação era levar os bens dessa empresária na loja que ela trabalhava. O que chama a atenção é que esses dois criminosos, eles agiram de forma muito violenta. E eu conversei com o major responsável por efetuar a prisão desse segundo acusado, identificado como Francisco Antônio Lima da Silva, de 23 anos. Segundo o major, essas duas pessoas agiram com muita violência pelo fato de identificarem aquela espécie de cartãozinho, de emblema da Polícia Militar. O pai da vítima, Daiane Raíssa, a empresária, é militar. E aí eles ficaram ali nervosos, ficaram com medo e agiram com mais violência no caso da Daiane. Houve realmente essa informação de que ela teria agido naquele momento para tentar se salvar, mas ela gravou um vídeo nas redes sociais e disse que de forma alguma não reagiu e que mesmo assim essas duas pessoas agiram de forma violenta. Quem são essas duas pessoas? É um adolescente de 16 anos e o Antônio Francisco Lima Silva, de 23 anos. Ele foi preso no município de Passagem Franca, no Maranhão. Ele chegou em Timon por volta de 10h30 da noite. Vamos conferir mais detalhes sobre a prisão do Francisco na reportagem. Francisco Silva Lima, acusado de balear uma empresária durante o assalto em Timon, foi preso na última quarta-feira no interior do Maranhão. Segundo a polícia, o criminoso estava escondido na casa de um familiar. No momento em que ele adentrou a residência, conseguimos fazer o cerco à casa, o cerco ao quarteirão e de forma bastante técnica, sem que nenhum transeunte, nenhum popular da cidade de Passagem Franca corresse algum risco. Conseguimos adentrar tecnicamente e anunciar a prisão do indivíduo, trazendo em uma viatura caracterizada de Passagem Franca até a cidade de Timon, para as providências cabíveis. Ele foi apresentado ontem por volta de 10h30 da noite, às 22h30, portanto, no plantão central aqui na cidade de Timon e está novamente à disposição da Justiça. O assalto aconteceu na última segunda-feira, dentro do estabelecimento da vítima. Mesmo sem reagir, a empresária foi agredida e alvejada com 4 tiros de arma de fogo. Eu não reagi a assalto nenhum. Todo momento eu entreguei tudo que ele pediu, celular, acessórios, joia, tudo que ele pediu, eu entreguei. Mas a todo momento ele dizendo que queria matar, mesmo eu dizendo que ia entregar. Queria entregar tudo e a gente entregou, né? E aí, quase no final do ato dele, quase no finalzinho do assalto, ele viu uma carteira de polícia de um funcionário do meu esposo. E aí acabou se exaltando, né? E foi a hora que ele disse que ia me matar, que ia matar o funcionário do meu esposo e mandou eu me ajoelhar. No momento que ele destravou a arma para me matar e mandou eu me ajoelhar, eu me ajoelhei. No momento que eu me ajoelhei, foi a hora que eu parti para cima dele. E esse ato de reagir ao assalto foi justamente para eu salvar a minha vida e salvar a vida do funcionário do meu esposo. Os dois criminosos têm um histórico de cometer atos violentos aqui em Timon. O adolescente, por exemplo, já foi apreendido pelo menos 4 vezes. Já o segundo suspeito, de 23 anos, foi beneficiado com a saidinha de Páscoa e desde então não retornou ao sistema prisional. Tanto o adolescente quanto o maior, em todos os crimes, que um foi apreendido e que o outro foi preso, eles usam de extrema violência contra as vítimas. Dando coronhadas com a arma, agredindo, humilhando, e a Polícia Militar, pela 4ª vez, conseguiu colocar os dois no seu devido local à disposição da Justiça. Agora é com os outros órgãos que vão decidir sobre a internação ou não do menor e sobre a permanência ou não da prisão, se vai ser transformado em prisão preventiva, após a audiência de custódia do maior de idade.
Douglas, a polícia descartou a participação da namorada do Antônio Francisco, de 23 anos, porque ela disse que, segundo a polícia, só houve ligações por parte do Francisco para a namorada. Inicialmente, houve informações de que a namorada teria participado, porque esses três, eles chamavam Uber para a região de Timon, e quando esse motorista acabava indo para a região de Timon, eles acabavam fazendo refém esses motoristas de aplicativo, Uber, motociclistas, motoristas de forma geral, roubando veículo, mantendo em cárcere privado. Inclusive, o adolescente de 16 anos tinha cometido esse crime, ele tinha chamado Uber, e aí manteve esse motorista de aplicativo em cárcere privado, pegou pertences dele, e, por incrível que pareça, esse adolescente ele foi apreendido pelo menos 4 vezes. E aí deu espaço para que ele cometesse mais uma vez esse crime. Tudo indica que ele ficou na porta do estabelecimento, dando apoio para o Antônio Francisco. Eu volto com você. Olha, mano. Assim, eu acho, o que eu acho, não, vamos lá para cá, tá ok, chegou o áudio? Chegou, estou ouvindo você. Não tem. Eu estou ouvindo você. Não. Então, assim, o que eu assim, revoltante por si só, o fato por si só é revoltante, né? Vagabundo desse que não vale sabe, não usar a expressão, não vale que o gato enterra. Então é o seguinte, não quer trabalhar, não quer, isso já causa uma revolta. Mas quando você vê a empresária num leito de hospital, impossibilitada de desenvolver suas atividades, quando você observa as imagens que nós mostramos, que são imagens de uma mulher que, como tantas outras, teve o sonho do negócio, de montar um negócio dela próprio, a empresinha dela, né? Montou com muito sacrifício, estava lá trabalhando, dá um duro danado, todo dia, funcionário, fornecedor, imposto, né? Porque você aqui no Brasil, você cuida do assaltante fisicamente e cuida do outro assaltante, que é o governo, os impostos. Mas muito bem. Esse mata aos poucos. Aí o que é que acontece? Aí a loja é invadida e ela, por sorte, não perdeu a vida. Exatamente. Quer dizer, por sorte, ela não perdeu a vida. É muito revoltante você observar a empresária num leito de hospital, onde ela, obviamente, está impossibilitada de trabalhar. Ao invés do leito de hospital, ela podia estar no trabalho dela, hoje, como todos os dias, trabalhando para ganhar o pão de cada dia. É muito revoltante isso. Ainda pode ocorrer dessas duas pessoas não serem punidas. Porque o adolescente foi apreendido 4 vezes, foi solto, e o caso do Antônio Francisco, ele tinha recebido o benefício da saidinha na Páscoa, no período da Semana Santa, e desde então não tinha voltado para o sistema prisional. E agora... Recebeu e não voltou, né, Joel? Exatamente. Agora a pergunta é, você recebe o benefício da saidinha? Porque você reúne uma série de requisitos exigidos pela legislação para, entre eles, bom comportamento, que quando as pessoas responsáveis pela avaliação já enxergam uma ressocialização, essa é a ressocialização que enxergam em um detento, que recebe o benefício da saidinha, vai para a rua, não volta e ainda participa de um assalto que quase tira a vida do empresário. Então, quer dizer, isso é uma molecagem. É uma molecagem, entendeu? Então, qual seria a solução, como eu defendo aqui? Diminuir drasticamente os benefícios. Eu nunca vi, em lugar nenhum do mundo, claro, tem uns lugares aí que o sistema prisional é muito rígido, mas é muito rígido com medidas que eu não concordo. Mas, enfim, se é para dar pudim pro bandido, é melhor que não dê, que seja assim rígido. Mas vamos lá. Eu não conheço nenhum lugar do mundo que ressocializa detento, que faz o detento perceber que aquilo que ele praticou foi errado. Que se ele sair e praticar de novo, quando ele voltar, vai ser infinitamente mais difícil ele
conseguir liberdade. Né? Aqui no Brasil você é reincidente, às vezes você volta e é punido com um tempo de cadeia muito menor, de presídio muito menor. Tem que saber o seguinte, meu amigo, não interessa. Você cometeu um crime, o outro crime foi só uma ofensa. Foi só um empurrão, não interessa. É crime, é reincidência. Você já começa com uma pena automaticamente maior do que a primeira. Você voltou, você é reincidente. Né? Agora, se a gente for realmente elencar aqui todos os benefícios que os criminosos têm na legislação, vamos precisar de jornal O Dia Nisso em 2 horas, vamos precisar de umas 10 horas, 5 edições do jornal, segunda a sexta, para poder elencar todos. É incrível como nesse país o criminoso, o crime vale a pena. Seja o crime esse que foi praticado, o crime de assalto, roubo, furto, o crime de homicídio, como também o crime de colarinho branco. Ninguém usa mais o termo colarinho branco. Usa sim, porque o colarinho branco nunca teve tão branco como está agora. Entendeu? Então, vale a pena, vale a pena. Como é que se resolve isso? No dia que o criminoso, por mais inconsciente que ele seja, perceber que uma hora eu vou ser preso, uma hora a casa vai cair, e isso a polícia tem feito, tem trabalhado bem aqui no Piauí, você tem observado isso. Mas, do outro lado, dizer o seguinte, poxa, olha, assim, resumindo, botar na cabeça que o criminoso, quando disser vai voltar para o presídio, ele entra em depressão. Não deu-me livre de voltar, ele tem que ter isso na cabeça, tem que ter isso na cabeça. Não, eu vou voltar para lá, mas o advogado ou defensor público vai apelar para isso, apelar para aquilo, vai reduzir pena daqui, reduzir pena dali, entendeu? E tal, e daqui a pouco, o que era 3 anos, se torna 2 meses, 3 meses. É difícil, fica complicado. Obrigado, viu, Joelma? Eu que agradeço. Eu lembrei, Douglas, do caso do policial, que infelizmente foi morto aqui em Teresina. As duas... Sargento da PM. Exatamente. Essas 2 pessoas já tinham antecedentes criminais. Um, inclusive, tinha cometido um crime com a moto roubada na quarta-feira e no sábado cometeu outro crime. Aquela velha história. A polícia prende e depois eles são soltos. Se eu for, por exemplo, a prática da profissão, você pode, obviamente, incorrer no exagero, né, na hora de uma crítica e tal. Aí a outra pessoa entra com ação e tal, vai lá e tal, vamos supor, é condenado e tal. Aí a condenação foi condenado, aí você não é prisão, pode converter a pena em trabalho comunitário ou multa, né? Mas aí vai para a audiência de custódia ali para... eu tenho certeza que eu não teria direito a... Eu não seria beneficiado na audiência de custódia. O juiz manteria isso. Não, que é isso, rapaz? Você cometeu um erro grave, ofensa! Você vai ficar, vai ser condenado. Entendeu? Mas o cara que matou o sargento, ele foi participar de várias audiências de custódia e... Rua. Mas se fosse eu, só por um crime assim, ter criticado alguém, não, eu, Natan, a gente ia preso, o juiz mal olhava. Não todos, alguns, né? Enfim. Mas às vezes o juiz também, às vezes não, o juiz também, ele pode, em alguns casos, endurecer. Mas ele só concede, porque tem a lei que permite. A legislação permite. Mas quando quer também, dá para acochar. Obrigado, Joel. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Vamos lá.